Sabia que fazer safari era meu sonho de infância. Eu sempre, desde pequenininho, falei, eu quero ver aqueles bichos todos. Em vez de brincar com os hominhos, você brincava com aqueles bichinhos. Os bichinhos. Fui brincar com os hominhos mais velhos, menina. Mas eu sempre quis ver. Meu bicho preferido na vida era o rinoceronte. Então, assim, eu sempre quis ver aquilo. Então, a primeira vez que eu fui, pousou aquele aviãozinho no meio do nada, assim. Aí tinha um jipe me esperando lá, né, com o guia. Andei 200 metros e tinham 8 leões, assim, deitados, dormindo. Quando eu olhei aquilo, de verdade, quando eu olhei, eu falei assim, eu vou voltar e eu preciso trazer gente pra cá. E voltei no ano seguinte, e aí eu fui voltando porque é uma das coisas mais incríveis do mundo você tá dentro do carrinho aqui e a 1 metro de distância tem um leopardo passando. Isso foi uma coisa que te dá uma desconectada. Uma outra perspectiva. Por isso que eu acho que o Haroldo já voltou umas 20 vezes, né, Haroldo? Não, 50 pelo menos. Eu voltei 4 e já tô miradíssimo. Como assim 50? Desde 1986 que eu tenho feito essas viagens e a partir de 2003 eu comecei a organizar safaris. E é um fascínio, por isso que eu volto pelo menos 2, 3 vezes por ano para a África, levando grupos, pequenos grupos, 6, 8, 10 pessoas no máximo. Voltam todos. Voltam todos vivos. Porque as pessoas têm... Vocês já viram isso? Como eu gosto muito, eu falo muito sobre safari, então eu falo muito sobre essas viagens. E as pessoas têm medo. Quem nunca foi fala, ai, Deus me livre, que medo. Vocês percebem isso? Não, gente, eu tive medo lá. Você teve medo? Pânico, porque você fica naquele carro aberto, né? Aí você dá de cara no leão, o leão tá ali de lado, te olhando. Quem disse que ele comeu? Quem disse que ele não vai pegar o teu braço? Ele assinou uma autorização? Quem falou que você tá super seguro ali? Não tá. Eu tenho a sensação que não tá. Eu ficava o tempo todo pensando, não, vai dar certo, ele já comeu, não tá nem me olhando, tá de lado. Tenho medo. Não. A gente não tá no cardápio do leão, nem do leopardo, nem do guepardo. Ele sabe que a gente tá num carro metálico. Então ele não vai atacar. O único que pode fazer umas brincadeiras... Brincadeiras. Brincadeiras. São os elefantes adolescentes. Os elefantes, eles dão... Porque eles querem... É teenager. E ele tenta dar aquela... E o guia, o motorista, vai fazer o que deve, que é marcha ré. O termômetro é o guia. Se o guia tá tranquilo... Porque o guia também não quer morrer, a gente tem que lembrar disso. O problema é quando você é o guia. Quando você é o guia é mais perigoso. Você sabe o que é pior? Agora, se eu tivesse visto o programa antes de viajar, eu teria entrado em pânico o que aconteceu comigo. Porque eu atolei o carro no safari. Eu tive que dormir lá, dentro do carro. Dentro do carro? Dentro do carro? Você não pode sair, né? Eu botei uma greta desse tamanho, porque eu tinha medo do animal atacar e também tinha medo de malária e tudo mais. E a gente foi lá nesse lugar porque era Lago dos Rinocerontes, chamava. Porque quando eu entrei, a mulher me deu um papel falando pra não sair do carro 500 vezes. Ela falou assim, você não saiu do carro, mas pode passear à vontade pelo parque, porque já não chove aqui tem muito tempo, tá tudo, a terra tá seca. Beleza. Quando eu cheguei nessa rua, eu falei, tá meio molhado. Mas você tá dirigindo o carro? Eu dirigindo, eu fiz self-drive. Eu tava eu e 2 amigos. Eu vi um terreno molhado, falei com o amigo, então ele tá meio molhado, acho que eu vou passar por fora. Ele falou, não faz isso não, bota um pneu dentro e um pneu fora. Aí eu fui. Quando eu fui mesmo. Eu fui pra dentro da poça de lama. Que carro que era? Um Jeep mesmo? Eu fui no carro mais barato que tinha pra alugar, foi o que eu aluguei. E fui fazer o safari assim. Aí tamo lá esperando, né? Socorro, esperando por horas. Você tinha um número pra ligar pra alguém? Mas então, poderia ter, mas número. Eu fiz exatamente o que você fez, só que eu não fiz essas loucuras. Isso é a dica da Namíbia, da vida. Vai no 4x4 e leva material de acampamento. Acampa, assim, eles têm uns campings super bacanas. Você paga uma fortuna se você ficar em lodge. No parque a gente não fez esse erro. A gente comprou um crédito de telefone da menina ali, da recepção. E ela falou, se atolar, liga. E como que você saiu? Você liga, no meu caso, ninguém me falou nada. A mulher falou, fica à vontade, vai passear. Vive a vida, valeu. Tudo bem, Tá não se preocupa seca. não. E foi o que eu fiz, né? Até dar a merda toda.
E teve uma hora que começou a aparecer um monte de restaurante em volta, né? Mas quantos rinocerontes, assim? E quantos Uns amigos? 10, 15, sei lá. E tipo assim, eu tava olhando pra trás do carro, assim, ficando olhando pra trás, e tinha um monte, eles estavam paradinhos olhando assim. Quando eu virei pra frente de novo, tinha um aqui do lado, parecia aquela cena do Jurassic Park, assim, do olhinho assim do lado. E eu assim, ó, puta que pariu. Tirou uma foto? Tirei foto. Mas eles não iriam Tirei foto assim, né, atacar. tremendo. Olha lá, Haroldo tranquilíssimo. Então, eu falei não iriam assim, atacar. vamos ficar aqui numa boa... Aí meu amigo que tava do meu lado, Miguel, buzina. Eu falei, Imagina, você tá buzina doido, pra cara, você. buzinar. E ele buzinava. Aí quando ele buzinou, virou assim uma confusão dentro do carro. Aí eu, calma, fica todo mundo parado aqui. E eles foram embora, tipo assim, ficaram ali curiosos, né? E depois, Lógico, mas- o que me assustou nessa história toda é que no papel que ela me deu, tinha lá escrito, eu falei, não saia do carro. Isso escrito 200 vezes. Quando chegou 10 horas da manhã, a gente já tava assim, como é que a gente vai sair daqui, né? Porque não tinha mais condição de E ficar lá. xixi? A gente sai, depois de um tempo a gente já saía do carro, a gente foi tentar desatolar. Eu fui tentar pegar água no Lago dos Restaurantes. Pô, podia ter crocodilo, podia ter hipopótamo. Imagina. Gente, eu vou adotar essa criança, porque ela tá muito russa. Tadinho. E aí, Tadinho, eu fiquei tá tipo muito assim, a gente abandonado. atolou umas 2, 3 da tarde e fomos resgatados só 10 da manhã do dia seguinte. Mas a gente tá falando desses pânicos e desses medos, mas é muito menos medo e muito mais tranquilidade de ver ali. É porque você tá no meio da selva mesmo, ali, da savana. O lugar é deles, né? Então assim, é um território tenso pra gente que não faz parte daquele mundo ali. Mas, então você não pode sair da sua barraca à noite, você não pode fazer vou caminhar. Tem um leão mesmo ali, tem um leopardo. Então, se você vai viajar de carro, igual a mim, não tem muito dinheiro pra alugar um 4x4, faz o seguro dos pneus. O meu furou 6 vezes e rasgou 2. Então, e procura um borracheiro. Assim que você vê o primeiro borracheiro, separa e conserta o pneu que tava dentro do carro. Quais são os Big Five? Quem que são? Os Big Five é o leão, o leopardo, Leopardo. o elefante, Elefante. o búfalo, Búfalo. Buffalo Big Five. e o rinoceronte. Mas você sabe por que eles chamam de Big Five? Porque eram os mais perigosos. Quando os ingleses iam matar e não fazer safari fotográfico como a gente faz, Exato. né, eles também tinham esse perigo. Então, esses eram os mais perigosos. A gente tá no cardápio de quem? O pior, quem realmente mata, o bicho que mais mata na África é a malária. Quer dizer, é o mosquito que transmite a malária. O bom da Namíbia é que 11 meses por ano não tem nada, porque é tão seco que não tem nem mosquito. No caso, eu Mas viajei no esse é período o de pior. chuva. Você viajou no período de chuva. Por isso que a gente ficou com o carro lá com a gretinha desse tamanho. Programou tudo, né, Já Haroldo? cheio de Direitinho. repelente, assim. Qual é o melhor tempo de malária, melhor tempo pra atolar, melhor tempo de No meu caso, eu rinoceronte? viajei... Melhores amigos. No meu caso, foi assim, eu não programei a viagem. Foi tipo assim, tava de madrugada, de promoção, eu vi e falei, eu vou comprar. E comprei e fui. ver. Me A joguei. promoção é sempre no tempo Então eu chuvoso, fui no pensa período nisso. chuvoso, exatamente. Fui no Promoção período se chuvoso. joga. É o nome da Por isso promoção. que tava R$1.000, né? Quais são os países da África onde se faz safari? Eu conheço 37 países na África, então dá pra... Tem algum dar Dá pra conhecimento. responder. Dá pra responder. Se cair no Enem, Eu você diria tá. que os melhores são Namíbia, Tanzânia. África do Sul é um pouco comercial. Eu acho meio Nutella, África do Sul. Sempre é, alguém, porque putz, é geralmente Namíbia. as Botsuana. pessoas querem falar, vou pra África do Sul. E tem um outro que, quer dizer, não é tá na África, mas é uma ilha, que é Madagascar, onde você não vai fazer de grandes mamíferos, mas que é para buscar lêmures. Lêmures, Os lêmures, Eu vi timão. esse episódio. Mas é a mesma coisa. Você está buscando animais. Aliás, você sabe qual é o significado da palavra safari? Vem do Swahili. Quando você sai de uma cidade, está escrito assim, Safari Njema, ou seja, boa viagem. Então, safari significa viagem, significa expedição. Viu? Não significa jornada. boa, significa viagem. Você foi de boa, não é assim. Vocês foram pra quais países? Eu fui pra Namíbia, eu fiz esse safari. E depois fui pra Tanzânia e fiz na cratera de Ngorongoro. Pra mim foi tipo, a coisa mais incrível que eu vi na vida. Assim, é transcendental, eu chorei, assim. Porque a cratera é 2.300 metros de altura, assim. É uma cratera extinta,
acho que é a maior cratera extinta tem do 25 mundo, né? quilômetros de diâmetro. E aí o que eu achei incrível é que tem um monte de ecossistema, né? E um monte de bicho que é a Arca de Noé, assim. Os bichos passam um por outro. A gente tava no carrinho, ele abre no teto, você bota a carinha assim, ele é bem fechado. Uma leoa passou no carro se arrastando, assim. Eles chegam. Aí a hiena passa pela leoa. Aí você chega num lago, tá cheio de hipopótamo. Aí você sai do lago, aí tem um monte de pássaro. Aí tem uns elefantes escondidos no meio das folhas. Parece que você tá num zoológico, com tudo aberto, ou uma Arca de Noé. Assim, eu falei, cara, isso sei lá, existe esse lugar, a gente tá vivendo isso, Eu fico isso vendo é isso e real. fico com inveja, né? Porque nada disso aconteceu comigo. Eu acho que me trouxeram aqui pra falar o que não fazer no safari. Porque comigo não foi nada disso. Nada disso. A minha viagem toda foi acampando. E em Ngorongoro, eles fizeram um círculo com todos os carros de safari para proteger o camping. E à noite um elefante invadiu o camping para comer adolescente. lixo. Devia ser, era grande. Não, era grandinho. E buzinavam e ele nem aí, assim. Na hora que ele pegou o que ele queria, ele saiu e foi embora. As barracas ficavam em um outro canto. Então eu acho que a sorte foi essa, porque assim, ele foi lá perto do refeitório, pegou o que ele queria e depois foi embora. Tem um livro chamado Whatever You Do, Don't Run. Ah, interessante. Essa é a ideia da África. É a dica. Não importa o que aconteça, comida é o não que se ocorre. move, né? É porque você perde. Você vai perder de qualquer um deles. Eles sobem na árvore melhor que você, eles correm mais rápido que você, eles sabem onde é o lugar melhor que vocês, eles estão adaptados para isso. Então é melhor você ficar parado, olhando e encarando. Eu sei que é fácil falar. É fácil falar, Eu fiz o Etosha, que é na Namíbia, e eu fiz o Halani Royal, que é na Suazilândia, que é um lugar que ninguém vai, que eu também não iria. Eu ia pro Kruger, eu tava viajando pela Suazilândia, eu ia pro Kruger, mas eu passei na frente, eu falei com meus amigos assim, vamos entrar aqui. Só que eu fiz self-drive. E a gente tava conversando sobre isso, falando, não faça Não faça, eu acho também. É uma furada, Eu porque acho que dá você pra não fazer, tem... mas os dois. Ela gostou. Mas o guia tem um olhar, é muito impressionante. Exato. O guia, ele olha ali e fala, o leão tá lá. Amigo, você olha aqui, você fala, é o quê? Você só vai... Porque o seu olhar não tá acostumado. Pra você, é tudo amarelo, é tudo savana. Você não distingue. Você distingue o leão quando ele já tá aqui. Onde é que tá o leão, gente? Tá aqui. O guia não, o guia olha o pássaro avisou que tem leão por lá. Ele vê a reação da gazela Thompson, que tá parada olhando pra lá. Ele sente que o vento mudou. Ele sabe tudo isso. Thompson é uma grife de gazela? Tem Prada, Gucci, Gazela Thompson. Tem... são as que mais são mortinhas. É o que mais você torce contra. Você quer que Mas em seja. minha defesa, eu ia fazer passeio guiado no Kruger. Só que depois que eu tive todo esse problema, eu saiu já, tipo assim, não quero safari por mais 10 anos. Tipo Pois assim. é. Aí vamos fazer outra coisa. Mas Vamos- primeiro Juliana- safari vai sozinho, dirigindo, pô? Juliana... Mas aí você acha que vai ser uma aventura, né? Aí você não pensa que é 95% do tempo tédio, porque você tá, tipo assim, não vê nada, porque você não tem a malícia de encontrar esses animais. Eu tenho um amigo que ele falou, eu tô indo dormir, se vocês encontrarem alguma coisa, vocês falam comigo, Beto. Vê no Google. Bom, a minha dica é se você estiver cruzando a Tanzânia, como eu fiz, e não for fã de trekking e não quiser subir o Kilimanjaro, pelo menos visite o parque, porque é muito legal. Você vai ter uma vista incrível. Eu fiz um tour que o propósito dele era acampar. Então, todo dia a gente chegava em um determinado camping, armava as barracas e aí a gente acampou. Eu fui de Zanzibar até Uganda, contornando o Lago Vitória. E aí chegava, acampava e ficava, 2 dias no lugar e aí visitava o Serengeti. Aí a gente acampou dentro do Serengeti, acampou no Masai Mara, acampou na borda da cratera de Ngorongoro. E acampou barraquinha mesmo? Barraca, todos e os dias. Zanzibar, é tudo isso que dizem? Porque... É muito bonito. É? Muito bonito. É na Tanzânia, Isso. são... Inclusive, Uma o ilha, nome né? Tanzânia, ele vem de Tanganica e Zanzibar. E aí, quando houve a unificação, eles transformaram o nome do país no continente em Tanzânia. Só que Zanzibar ainda não aceita. Então, para você entrar em Zanzibar, eles têm que carimbar seu passaporte. É verdade. Eles são todos orgulhosos, assim, que eles não É são... como se fosse outro lugar, né? Aí você ganha uma nova estampa. E as Isso. praias são lindas mesmo? São muito bonitas, um lugar fantástico para você fazer snorkeling, assim, você vê muita coisa Kitesurf, próxima da praia, você vê coral, peixe, é bem bacana. E como é que é o pessoal lá em Zanzibar? É moçada? Moçada. É uma moçada? É uma Então, que é a juventude. parte mais central, que eu acho muito melhor que as praias, honestamente, Sim. assim, tem uma coisa Histórica. muçulmano e não, enfim, tem Muçulmano, outras, português, uma convivência de indiano. religiões, tem uma arquitetura muito bacana, árabe, antiga. E eu acho Stone Town
muito interessantes, assim. E tem bares, e tem uma galera jovem. A verdade é que o europeu viaja muito. E eles estão em todos os lugares, principalmente o alemão, né? Eu fiz aquele... Em Ruanda? É um trekking que você pode fazer em Ruanda, Uganda ou Congo. Isso. Congo tem ebola, né? É, o Não. Congo diz que é mais violento. O Congo é o mais barato. Se É você promoção, quiser. tem uma promoção. Tem a promoção, o Haroldo iria no Congo. Direto da Suazilândia. Eu fui em Ruanda e Uganda. Os dois são sensacionais, mas agora o preço dobrou. Mas é uma experiência incrível. Mas você ficou com gorilas? Foi Tipo, a qual coisa a mais incrível proximidade? que eu fiz na minha vida. Ali, cratera e gorila. Gorila Cada hora eu vou Mas a que aumentando. distância você ficou dos gorilas? Porque quando você chega lá, chama Parque Impenetrável de Bwindi. Bwindi. E aí você tem uma palestra, é um negócio super sério. E se você estiver gripado, você não pode entrar. É uma floresta tropical, Você sobe vertical. montanha acima. Você não tem trilha. O cara vai com um facão abrindo a trilha. Porque os gorilas não estão combinados com você. Não, Eles eles não sabem. Mas eles não fazem parte o guia, ele sabe onde ele dormiu. Mas, cara, a gente viu em 40 minutos um macho alfa, assim, tipo, aqui, né? Eu aqui, ele ali. E Eu a pé, tudo a isso pé. é um E aí você falou, você é date, machista, misógino. Era dia dos namorados. Eu falei, meu dente de dia dos namorados. Assim, dei de cara no macho alfa, assim, sabe? Fiquei louca. E você cai o tempo inteiro, porque é uma floresta cheia de folhas. Chove, é úmida. Chove, faz sol, calor. Mosquito? Ai, gente, outra dica, assim, Mas eles não falam. tem malária. Ponham luvas. Luvas. Porque as árvores têm os... Ai, a gente Pinica. imagina, a gente carioca. Como que compra luva? Então, roubada. Esse Compre é um a passeio luva. que tem que comprar a roupa toda. Eu comprei a luvinha. Não comprei. Eu comprei pra Eu comprei, justamente minha por isso. mão porque- ficou É destruída, isso. caiu o tempo inteiro, saí de lá, parecia que tinha sido atropelada, mas... Não fui só eu que E fiz fez, mesmo, tá e fez vendo? contato visual com o Total, gorila? Tipo, eu falava, olhou gente, no ele tá olho? olhando pra mim. Meu Fiquei Deus. louca, eu mas, fiz videozinho. na realidade, não deveria fazer o Não eye é pra fazer, contact. que não é pra olhar no olho do Ih, mas eu fiz tudo gorila. errado. Você, olhei. na realidade, deveria... Olhar pra baixo. Se ele olhar pra você, você olha olha pra pra baixo. baixo. E, normalmente, a distância máxima permitida é 7 metros. Só que não vale pra eles. Então, ele passa pertinho de você, se ele quiser, se você tá no caminho dele. Aí você vê O bebê, macho alfa passou gorila. a 30 centímetros de mim, assim. Você olhou pra baixo? Não. Você... Ai, como que foi? Aquela você quer abraçar o bicho, Assim, né? eu sou biólogo, então eu fico louco com essas Emocionado. E o cheiro é muito diferente. De Você foi em gorila. qual? Eu fui em Ruanda. E aí eu fui 2 dias seguidos. É muito impressionante essa experiência, porque você vai a pé, vai andando, tem os guias lá que estão com facão, e eles falam gorila, eles fazem e você, de repente, você tá andando, eu andei 1h30, cheguei num lugar, abri uma clareira assim, e aí tinham 20 gorilas. 20. E aí é isso. Aí passou uma mulher gorila do meu lado. Mulher gorila. Mulher gorila. Só é monga. Ela passou me relando. E aí você vê aí eles comendo, porque eles comem bambu, né? E aí teve uma hora que a gente tava olhando os gorilas ali, incríveis. Tá? E um gorila, do nada, ele levantou, veio na minha direção e fez... Meu Deus. Ele parou aqui, na distância dessa mesa, fez assim na minha frente, que você não pode correr. Começou a nem rezar. olhar. Fiquei, desci a cabeça e era nada. Aí ele voltou pro lugarzinho dele, sentou. Ele só quer Coisa mostrar pra que ele marcar é o... território. É, exatamente. Quem Isso manda que eu ia falar, é é o- seguro mesmo? justamente o Porque essas macho coisas a gente faz alfa, né? assim, Ele faz na isso. África, eu fico pensando, é seguro mesmo? Mas qual foi a última vez que você ouviu assim? Turista comido por gorila. É Você não verdade, lembra não. disso? Eu, por acaso, fui em grupos maiores, então você tem o seu carro só pra você. Mas se você divide, você vai sozinho, vai você e seu marido. Você pode até dar uma sorte, não ter ninguém lá. Mas você vai dividir o carro com outras pessoas e as pessoas querem ver um tipo de coisa que você não quer, querem esperar. Então você quer esperar pra ver o leão caçar e outro grupo fala, não quero. A minha experiência foi completamente diferente, eu né? A Namíbia é muito melhor se você viajar em grupo. Falei, cara, vamos arrumar, gente. Botei nos comentários, assim. Nos comentários da postagem da Você foi com um grupo de comentaristas de blog na internet. exatamente. Não eram nem amigos, eram pessoas que você... Pessoas- Aí eu consegui arrastar aleatórias. um amigo, consegui convencer lá, um amigo Miguel, e depois nos comentários eu coloquei assim, olha, eu tô indo pra Namíbia dia tal, voltando dia tal. Se alguém aí quiser se Olha animar, só. beleza. Aí nos comentários foi vindo um monte de gente, a gente criou um grupo e falando, eu tô interessado em aqui. Fomos nos separando, né, cada grupo foi... E aí a gente formou, viajamos juntos 6 pessoas, em 2 carros. Que nem se conheciam. Você, o Miguel e 4 Tinha o Miguel, aí o X. Miguel carregou um amigo, e o resto eram pessoas que a gente não conhecia, conhecemos ali. Aí, claro, vem pequenos problemas de cotidiano. Por exemplo, eu tava lembrando que você é biólogo, e um dos que tava com a gente é o Matheus, gente finíssima, mas é biólogo. Se pudesse ver inseto, ele parava Deus meu. e ficava Eu nervoso tenho com a foto de gente, porque a gente queria caramujo, seguir. Foto de Caramujo, não dá pra Tá parar o vendo? passeio, um Exatamente. caramujo!
Olha só, esse programa tá tão divertido, tá tão legal, tem tanta história pra contar que a gente vai dividir ele em 2. Não dá pra falar só um pouquinho de bicho de A gente safari. vai dividir vocês em 2, metade de vocês a gente vai entrevistar agora. Então a gente contou aqui as histórias desse primeiro programa de safari. Se você gostou, se você aí em casa quer ver mais, continua assistindo, porque tem um outro vídeo, a parte 2 do safari, com a gente aqui ainda contando mais histórias pra todo mundo.